Olá, galera do direito. Meu nome é Rodrigo Galvão, do Dois Concursando. Se você não segue a gente ainda, siga a gente nas redes sociais, em especial o Instagram e YouTube, onde a gente vai postar sempre quando sair um episódio novo. E esse é o primeiro podcast do Infocast, onde a gente vai ler os informativos do STJ e do STF. Se você não entendeu ainda como ele funciona, veja o nosso episódio anterior, que é a apresentação. E uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação, que eu queria falar aqui, é os créditos à Camila Duarte, do Twitter, pela ideia do nosso Infocast. Aqui a gente vai tratar agora do informativo 662 do STJ, que foi o primeiro informativo de 2020. Eu vou ler de forma rápida e objetiva o principal do julgado. Aqui era para ser mais um espaço de revisão do informativo para quem já leu ou para, de uma forma mais leve, se manter atualizado para quem não viu ainda. Mas se você quiser aprofundar mais em algum dos julgados que a gente vai tratar aqui, a gente recomenda que você vá atrás do julgado ou que você leia no site do Dizer o Direito o informativo comentado referente àquele julgado. O primeiro julgado é sobre o Ministério Público em Direito Constitucional. A ação de improbidade administrativa proposta contra promotor de justiça pode resultar na perda do cargo e será julgada em primeira instância, ou seja, não há foro por prerrogativa de função para a ação de improbidade administrativa proposta contra promotor de justiça que possa levar à perda do cargo. Já, por outro lado, a ação civil de perda de cargo de promotor não envolvendo improbidade administrativa será julgada pelo TJ e será proposta pelo Procurador-Geral. Ou seja, a ação de improbidade ela não tem foro de prerrogativa e a ação civil baseada não na lei de improbidade, mas na lei orgânica do Ministério Público terá o foro por prerrogativa de função e será julgada pelo TJ. O segundo julgado é sobre direito administrativo, limitação administrativa e desapropriação indireta. Vou fazer só um breve parênteses aqui para quem não souber ou quem quiser revisar. A desapropriação indireta ocorre quando o Estado se apropria de um bem particular sem observar as formalidades previstas em lei para a desapropriação. Ocorre o que é chamado de apossamento administrativo. Nesse caso, o particular não tem o direito de pedir de volta ao imóvel, uma vez que ele já foi afetado ao interesse público. Dessa forma, a ação de desapropriação indireta, na verdade, tem uma natureza de ação indenizatória. Por outro lado, a limitação administrativa é uma determinação de caráter geral, por meio do qual o poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas de tolerar, com o objetivo de fazer com que aquela propriedade atenda à sua função social e o interesse público. Nesse julgado, ficou decidido, assim, principalmente, que uma ação foi movida, enquanto a ação de desapropriação indireta poderia ter pelo juiz o reconhecimento que não houve desapropriação, mas sim mera limitação administrativa. Nesse caso, foi aplicado o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito. Então, entendeu que o juiz poderia julgar uma ação de desapropriação indireta como se de limitação administrativa fosse, reconhecendo a indenização sofrida por meio da limitação administrativa. O terceiro julgado, ainda em direito administrativo, é sobre licitações e credenciamento. Eu vou ler aqui os comentários do Dizer o Direito, do Márcio Cavalcante, porque eles estão muito bem explicados. O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, na qual a administração aceita como colaborador todos aqueles que, atendendo às motivadas exigências públicas, manifestem interesse em firmar contrato ou acordo administrativo. Desse modo, o credenciamento é um procedimento por meio do qual a administração pública anuncia que precisa de pessoas para fornecer determinados bens ou para prestarem algum serviço que irá contratar, para os que se enquadrem nas qualificações que ela exigir. Após esse chamamento público, os interessados podem se habilitar para serem contratados. Fala-se que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porque não haverá competição entre os interessados. Todos os interessados que preenchem os requisitos anunciados serão considerados credenciados e estarão aptos a serem contratados. O Banco do Brasil publicou edital para credenciamento de advogados para prestar serviços advocatícios. Ocorre que o edital de credenciamento publicado previa um critério de pontuação, de forma que os advogados e escritórios que se inscrevessem iriam ser avaliados e organizados segundo uma ordem de classificação baseada no currículo, experiência, etc.
Tanto o TCU quanto o STJ entenderam que isso não é válido, justamente porque o estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitante em credenciamento não é legal, é ilegal. Uma vez que, caso você entenda que o credenciamento ele só ocorre em hipótese de inexigibilidade de licitação, ou seja, que não é possível uma competição entre os interessados, não faria sentido se estabelecer critérios para se classificar os interessados ao credenciamento. Seria uma forma de burlar a licitação. Assim, ficou decidido que no credenciamento só se admite a existência de requisitos mínimos. Se o interessado preencher, ele está credenciado. Se não atender, encontra-se eliminado. Os critérios permitidos são, portanto, meramente eliminatórios e não classificatórios, uma vez que isso desvirtuaria a hipótese do credenciamento como inexigibilidade de licitação. O próximo julgado é sobre direito ambiental e ação popular. Em regra, o autor pode ajuizar ação popular no foro de seu domicílio, mesmo que o dano tenha ocorrido em outro local. Contudo, diante das peculiaridades do caso envolvendo Brumadinho, essas ações populares relacionadas a esse caso do rompimento da barragem de Brumadinho, excepcionalmente deveriam ser julgados pelo juízo do local do fato, não podendo essas ações em específico, como exceção à regra da ação popular, elas não poderiam ser ajuizadas no foro de seu domicílio, apenas no juízo do local do fato. O STJ entendeu nesse caso que era necessária uma solução diferente para evitar tumulto processual em uma situação de enorme magnitude social, econômica e ambiental. Agora, em direito civil, vamos tratar de seguro. O seguro de vida, se o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo obrigação de pagar a indenização? O entendimento anterior até 8/4/2015, ou seja, anteriormente à edição da súmula 610 do STJ, o critério era o da premeditação. Se o suicídio foi premeditado, não haveria a obrigação de pagar a indenização. Se o suicídio não foi premeditado, haveria a obrigação de pagar a indenização pela seguradora. O entendimento após a súmula 610 do STJ, o critério passou a ser meramente temporal. O suicídio ocorrido nos 2 primeiros anos não haveria direito à indenização, já o suicídio após os 2 primeiros anos teria direito à indenização. O caso concreto que foi julgado era que um segurado cometeu suicídio antes de terminarem os 2 primeiros anos do contrato. Ficou demonstrado que o suicídio não foi premeditado. Assim, pelo entendimento anterior, o beneficiário do seguro teria direito à indenização, já que o suicídio não foi premeditado. Por outro lado, pelo entendimento atual, o filho de João, que era o nome que foi dado aqui fictício, não teria direito à indenização, porque o suicídio ocorreu nos 2 primeiros anos do contrato. O beneficiário ajuizou a ação contra a seguradora quando ainda vigorava o entendimento anterior do STJ, tendo inclusive obtido uma sentença favorável. Ocorre que quando o processo chegou ao STJ por meio de recurso, o entendimento já havia mudado. Nesse caso, o STJ afirmou que, mesmo tendo havido alteração da jurisprudência, deveria ser aplicado o entendimento anterior pelo princípio da segurança jurídica. E, no caso, essa era a questão principal desse julgado dentro desse informativo, que seria cabível a modulação dos efeitos do entendimento da súmula 610. No caso de suicídio que tenha ocorrido ainda na vigência do entendimento anterior. Agora, o próximo julgado é sobre o direito do consumidor e plano de saúde. Aplica-se a Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656 de 98, à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais. Ou seja, é possível estender a aplicação da Lei dos Planos de Saúde mesmo a entidades, a pessoas jurídicas que não sejam pessoas jurídicas privadas, ou seja, pessoas jurídicas de natureza de direito público e de natureza autárquica, desde que prestem serviço de assistência à saúde. O próximo julgado é sobre direito empresarial e representação comercial. Nesse caso, eu vou ler aqui os comentários, o comentário resumido do Dizer o Direito, porque eu acho que ficou bem explicado.
A representação comercial autônoma é uma espécie de contrato segundo o qual uma determinada pessoa, física ou jurídica, chamada de representante, compromete-se a ir em busca de interessados que queiram adquirir os produtos ou serviços prestados por uma empresa designada representada. O artigo 27, inciso J, da Lei 4.886 de 65, prevê que o representando deverá pagar uma indenização ao representante em caso de rescisão imotivada, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. A questão é: o valor dessa indenização pode ser pago antecipadamente, diluído no contrato de representação comercial? Foi decidido que não. É nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização devida ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato pela representada. O próximo julgado, ainda dentro de direito empresarial, é sobre recuperação judicial, onde ficou decidido que a ação de habilitação retardatária de crédito deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Vou explicar melhor. Se o credor, no âmbito da recuperação judicial, não requereu a habilitação de seu crédito e o quadro geral de credores já foi homologado, a única via que ainda resta para esse credor será pleitear a habilitação por meio de ação judicial autônoma que tramitará pelo rito ordinário nos termos do artigo 10, parágrafo 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Esse parágrafo 6º diz: após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo de falência ou da recuperação a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Vale ressaltar, no entanto, que essa ação pedindo a habilitação retardatária somente pode ser proposta até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Desse modo, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. Agora vamos entrar em direito processual civil e já adianto que nesse informativo 662 tiveram várias decisões dentro de processo civil. Então, se você não gosta muito de processo civil, é melhor se preparar agora. A primeira decisão é sobre técnica de ampliação do colegiado. Foi decidido que quando se tratar de embargos de declaração contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, só será caso de ampliação do colegiado se, ao julgar os embargos declaratórios, o colegiado, por maioria, deliberar por reformar decisão de mérito, o que significa dizer que se terá, por deliberação não unânime, atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando-se a decisão embargada e, por conseguinte, reformando a decisão parcial de mérito prolatada pelo órgão de primeira instância. Ou seja, por meio desses embargos de declaração, para poder ser aplicada essa técnica de ampliação de colegiado, esses embargos de declaração têm que poder diretamente, ou no caso indiretamente, reformar a decisão que foi agravada. Então, teve uma decisão, ela foi agravada, essa decisão do agravo foi embargada e a decisão dos embargos tem que alterar a decisão do agravo, ter alterado a decisão do primeiro grau. O próximo julgado será sobre IRDR. O procedimento de alegação de distinção, o distinguishing, entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no artigo 1037, parágrafos 9º e 13 do CPC, aplica-se também ao IRDR. Foi dado aqui um exemplo. O TJ de São Paulo está recebendo milhares de apelações discutindo se os bancos podem ou não cobrar a tarifa bancária X. É instaurado um IRDR no TJSP para decidir o tema. O desembargador relator determina a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam no Estado de São Paulo envolvendo a cobrança da tarifa bancária X. Antes da instauração do IRDR, Pedro havia juizado na comarca de Santos, São Paulo, a ação contra o Banco Itaú, questionando a cobrança da tarifa X. O processo estava tramitando normalmente, mas o juiz foi informado de que o TJSP determinou o sobrestamento de todos os processos
que tratem do tema. Diante disso, o magistrado proferiu decisão determinando a suspensão do processo. Pedro, contudo, não concorda com essa suspensão. Isso porque a matéria discutida na ação por ele proposta envolve a constitucionalidade da tarifa X e não sua legalidade. Logo, seria, em seu ponto de vista, um caso diferente daquele que será julgado pelo TJ São Paulo no IRDR. Pedro poderá interpor imediatamente um agravo de instrumento contra essa decisão do juiz? Foi decidido que não. Antes de interpor o agravo de instrumento, Pedro deverá adotar o procedimento de distinção previsto no artigo 1037, parágrafos 9 a 13 do CPC. Mas esse procedimento foi previsto para os recursos repetitivos. Mesmo assim, ele se aplica para o IRDR? Sim, tanto os recursos especiais e extraordinários repetitivos como o IRDR compõem um microsistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre esses dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. Não há diferença ontológica, nem tampouco justificativa teórica para um tratamento assimétrico. O próximo julgado será sobre penhora, em que foi decidido que é ilegal a decisão judicial que determina a penhora de valores de instituição financeira no âmbito de processo do qual ela não era parte, mas funcionou como auxiliar da justiça. Agora eu vou ler os comentários. A instituição financeira que cumpre ordem judicial de indisponibilização de saldos encontrados em contas bancárias atua como auxiliar da justiça. A atuação dos auxiliares da justiça é dirigida e orientada pelo juízo da causa, a quem subordinam-se e submetem-se, mediante regime administrativo, e por isso os auxiliares não detêm nenhuma faculdade ou ônus processual, devendo, entretanto, observar os deveres estabelecidos no artigo 77 do CPC de 2015. Assim, os auxiliares da justiça podem ser responsabilizados civil, administrativa ou penalmente pelos danos que causarem em razão de dolo ou culpa. A responsabilidade civil desses auxiliares deve ser apurada mediante observância dos princípios do contraditório e ampla defesa em via processual adequada para a inclusão como parte. Ou seja, não se utiliza daquele mesmo processo em que ela atuou como auxiliar da justiça para responsabilizá-la penhorando valores dessa instituição financeira. Deve, no caso, ser realizado um outro procedimento, uma nova ação, em que seja respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa, na qual ela tenha o caráter de parte, para que seja apurada a sua responsabilidade e, eventualmente, seja determinada a penhora dos valores dessa instituição financeira. O próximo julgado trata sobre impenhorabilidade e foi decidido que os bens da Fundação Habitacional do Exército, FHE, são impenhoráveis. Essa fundação é uma entidade vinculada ao Exército Brasileiro, criada pela Lei 6.855 de 80. A FHE tem por objetivo facilitar a aquisição da casa própria para os militares e demais associados, além de prestar outras formas de apoio social aos militares, como consórcios, seguros e planos odontológicos. Os bens da FHE são considerados impenhoráveis em razão de dois motivos. Primeiro, a FHE possui características de autarquia federal e os bens das autarquias são impenhoráveis. Segundo, o artigo 31 da lei que instituiu a FHE prevê que o patrimônio dela goza dos privilégios próprios da fazenda pública, inclusive quanto à impenhorabilidade. O próximo julgado é sobre execução fiscal. O STJ entende que, em caso de citação negativa da pessoa jurídica, em que demonstra que ela não mais está atuando naquele endereço e não diligenciou a sua alteração, entende que houve a dissolução irregular da empresa e essa dissolução irregular permite, no âmbito da execução fiscal, é importante frisar isso, na execução fiscal, essa dissolução irregular vai permitir o redirecionamento aos sócios da execução fiscal. E o que foi decidido aqui, alguns pontos. O prazo do redirecionamento da execução fiscal é fixado em 5 anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, e é aplicável quando o referido ato ilícito previsto no artigo 135 do inciso 3 do CTN for precedente, ou seja, anterior a esse ato processual. No entanto, no caso de ter ocorrido no processo de execução fiscal a citação positiva do sujeito passivo devedor original, então digamos que seja uma pessoa jurídica, caso nesse processo de execução fiscal
tenha ocorrido a citação positiva dessa pessoa jurídica e a dissolução irregular ela ocorreu posteriormente a já ter havido no processo a citação positiva da pessoa jurídica, não se poderá contar esse prazo de 5 anos dessa citação original, mas sim do momento em que houve algum ato que levou à dissolução irregular. Repetindo, nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos créditos dos sócios gerentes infratores é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco. E terceiro ponto, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da fazenda pública no lustro que seguiu a citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco mencionado anteriormente, ou seja, nos casos em que houve uma citação regular e posteriormente houve a dissolução irregular, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. Ou seja, resumindo, para que seja reconhecida essa prescrição, tem que ser demonstrada a inércia da fazenda pública durante o decurso desse prazo. O próximo julgado é sobre o processo coletivo e ele é um pouco mais objetivo. O Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por instituições financeiras privadas. As atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, estão subordinadas ao conteúdo de normas regulamentares editadas por órgãos federais e de abrangência nacional. Por isso, o cumprimento dessas normas por parte dos bancos é um tema de interesse nitidamente federal, o que atrai a legitimidade do Ministério Público Federal para o juizamento de eventual ação civil pública. O último julgado de processo civil é sobre a ação popular em aquela questão de Brumadinho e do foro em qual seria competente, que a gente já tratou na parte de direito ambiental, então eu vou passar agora para a próxima matéria, que é direito penal, amado por um, odiado por outros. E aqui vamos tratar sobre medida de segurança. O artigo 97 do Código Penal fala o seguinte: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Assim, se fosse adotada a redação literal do artigo 97, teríamos o seguinte cenário: se o agente praticou o fato punido com reclusão, ele receberia automaticamente a medida de internação. Por outro lado, se o agente praticou o fato punido com detenção, o juiz, com base na periculosidade do agente, poderia submetê-lo à medida de internação ou tratamento ambulatorial. No entanto, o STJ abrandou essa regra legal e construiu a tese que o artigo 97 não deve ser aplicado de forma isolada, devendo também analisar qual é a medida de segurança que melhor se ajusta à natureza do tratamento de que necessita o inimputável. Ou seja, mesmo que o inimputável tenha praticado um fato previsto como crime punível com reclusão, ainda assim seria possível submetê-lo a tratamento ambulatorial, não necessitando necessariamente ser internação, desde que fique demonstrado que essa é a medida de segurança que melhor se ajusta ao caso concreto, à luz dos princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade. O próximo julgado é sobre lei de drogas. A reincidência de que trata o parágrafo 4º do artigo 28 da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, é específica. Vou explicar melhor. O artigo 28 da lei de drogas trata sobre o crime de porte de drogas para uso pessoal. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, etc., para consumo pessoal. É um crime bem conhecido, inclusive em relação à discussão sobre sua constitucionalidade. O parágrafo 4º prevê que, em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3, que são prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, respectivamente, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Ou seja, em caso de reincidência, as penas previstas nesses dois incisos, que seriam
teoricamente mais graves, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, seriam aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. A reincidência de que trata esse parágrafo 4º, para que essas medidas cheguem até 10 meses, é em reincidência específica, ou seja, se um indivíduo já condenado definitivamente por roubo pratica o crime do artigo 28, ele não se enquadra no parágrafo 4º, isso porque se trata de reincidente genérico e o parágrafo 4º fala de reincidência específica, assunto muito importante. O próximo julgado é sobre direito processual penal, mais especificamente execução penal, em que foi decidido que, mesmo que na sentença condenatória não tenha constado expressamente que o réu é reincidente, o juízo da execução penal poderá reconhecer essa circunstância para fins de conceder ou não os benefícios, como, por exemplo, a progressão de regime. Ou seja, o juízo da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado a questão da reincidência. Agora vamos tratar de direito tributário, em que foi decidido sobre imposto de renda. Não tendo participado do fato gerador do tributo, a declaração conjunta de imposto de renda não torna o cônjuge corresponsável pela dívida tributária dos rendimentos percebidos pelo outro. Exemplo hipotético: João e Carla são casados. Eles fizeram uma declaração conjunta do imposto de renda. Ocorre que não se declarou que Carla obteve R$ 10.000 por serviços prestados para uma determinada empresa. Houve, portanto, omissão de rendimentos recebidos. Ao detectar a omissão, a Receita Federal fez lançamento de auto de infração contra Carla e João. Não poderia ter feito contra João. O fato gerador, renda oferida com serviços prestados, foi praticado apenas por Carla. Logo, seu marido não poderia ser considerado como solidariamente obrigado. O próximo julgado, ainda sobre direito tributário e imposto de renda, o STJ decidiu que a isenção de cota condominial do síndico não configura renda para fins de incidência do imposto de renda de pessoa física. Alguns condomínios possuem uma retribuição, uma remuneração ao síndico, alguns não têm nada e alguns têm a isenção da cota condominial. No entanto, o STJ entendeu que essa isenção não configura renda e sobre ela não incidiria imposto de renda de pessoa física, uma vez que, nesse caso, não haveria o ingresso de riqueza nova em seu patrimônio que justificasse a inclusão do valor correspondente à sua cota condominial como ganho patrimonial. Nesse caso, não teria havido um ganho patrimonial, mas simplesmente ele teria deixado de ter uma obrigação a mais. E, por fim, o último julgado, sei que ficou um pouco longo, mas é porque realmente era bastante coisa esse informativo. Os informativos, principalmente do STJ, costumam ser bem grandes. E vamos tratar de direito previdenciário e salário de benefício. Foi decidido que o aposentado pode pedir revisão para incluir salários anteriores a 1994 no cálculo do benefício, o que é chamado de revisão da vida toda na prática forense. Vou tentar explicar um pouco melhor. A Lei número 9.876 de 99 alterou, à época, as regras sobre salário de benefício no âmbito do RGPS, do Regime Geral de Previdência. No entanto, para algumas pessoas, a aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, que foi alterado por essa lei que eu falei anteriormente, a aplicação da regra definitiva para algumas pessoas era melhor do que a regra de transição. Sendo assim, o STJ permite que, nesse caso, as pessoas apliquem a regra definitiva e não a regra de transição quando forem favoráveis. E é isso, esse foi o nosso primeiro Infocast. A gente vai tenta fazer uma coisa um pouco mais resumida, um pouco mais objetiva. Caso vocês tenham interesse em ler o informativo completo, aprofundar um pouco mais no entendimento, a gente recomenda que vocês abram ou o próprio julgado ou o informativo comentado no site do Dizer o Direito e leia com mais calma. Aqui é para ser mais uma revisão e uma atualização para quem não sabe por onde começar ou porque você está sem tempo para ler os informativos. Então a gente tenta pegar os resumidos de uma forma um pouco mais explicada.
Sendo assim, a gente espera vocês até o próximo informativo, que provavelmente será lido pela Agatha. A gente vai tentar alterar. E uma coisa importante também de falar. Caso você tenha alguma crítica, sugestão, recomendação, a gente está começando agora o podcast, então a gente vai provavelmente ter alguns ajustes ainda nas próximas semanas, nos próximos episódios. Então essa é a hora de, se você assistiu, gostou, tanto se você estiver assistindo pelo YouTube, comentar na descrição. Se você estiver assistindo ouvindo na verdade, né, pelo Spotify, vá lá no nosso Instagram, 2Concursando, siga a gente, se você gostou, ou tiver alguma recomendação, alguma crítica, alguma sugestão, fale lá pra gente, ou aqui nos comentários do YouTube, caso você esteja pelo YouTube. E é isso, até a próxima semana, gente.